Eu quero trazer uma palavra e quero intitular ela de Atitudes de alguém que é membro do corpo de Cristo. Atitudes de alguém que é membro do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ao famoso texto de Atos 2, 42 até o 47. Está dizendo assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, e se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. No versículo 46, em algumas traduções, está dizendo assim: perseveravam unânimes. Não é a tradução que eu li, mas em algumas traduções está assim: perseveravam unânimes. Isso é muito precioso, porque como igreja de Cristo, nós somos um corpo, e o fato de sermos um corpo já significa que precisamos ser unânimes. Como muitos membros que somos, não temos a menor condição de sobreviver sem perseverar unânimes. Vamos entender que para sermos unânimes, vamos precisar de muito mais do que pensar como meu irmão pensa. Muitas vezes pensar diferente não é um problema em si, mas pode ser se a gente não entende a unanimidade do corpo de Cristo. Como eu faço para ser unânime? Vamos para Lucas, capítulo 8, no versículo 21. Lucas 8, 21. Sendo unânimes. Veja bem, vamos começar a partir do versículo 19, Lucas 8, 19, para entendermos o contexto. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, minha família não é minha mãe nem meus irmãos. Minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Unanimidade tem a ver com uma vontade. Como podemos ser unânimes tendo várias formas de pensar? Fala para mim. Como vamos ser unânimes tendo várias formas de pensar, tendo várias vontades? Como corpo de Cristo, como congregação, como que a gente vai poder ser unânime tendo várias formas de pensar? Primeiro, entendendo como funciona um corpo. E você sabe muito bem como funciona um corpo. Não sabe? Na segunda-feira de manhã, você entende como funciona um corpo. Sua mente fala assim: não vai. Aí seu bolso fala: você tem que ir. Aí sua mente fala: não vai. Você está meio gripado, manda uma desculpa. Aí sua consciência fala: mas você falou isso mês passado, não vai colar de novo. Seu corpo não quer levantar, mas você levanta.
E nós não somos a família Adams. Nós não somos a família Adams, nós somos a família de Deus. Nós não temos membros andando por si próprio, fazendo sua própria vontade. E o mais interessante é que dentro do corpo de Cristo tem umas famílias Adams por aí. Ao mãozinha, ao pezinho, a linguinha, ao ouvidinho, andando soltos por aí. Não. Para entendermos o que é unanimidade, nós precisamos entender como funciona um corpo. Abre comigo, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, 12 e 13. Veja que o apóstolo Paulo entendeu e foi revelado a ele: ora, assim como o corpo é uma unidade, fala assim, o corpo é uma unidade. Embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja, irmãos, presta atenção. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Veja, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer havaianos, quer figueirenses. E a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Vamos começar a entender o que é unanimidade como corpo de Cristo, quando começarmos a entender que um corpo é sinônimo de unidade. Quando você começa a entender isso, você vai começar a entender as atitudes de um membro de um corpo de Cristo. Porque você não é membro da Reviver Florianópolis, você não é membro da Batista, você não é membro da Assembleia, ninguém é membro de nenhum tipo de instituição. Eu não sou membro da comunidade cristã em Viver, eu estou como membro. Eu sou membro da igreja de Cristo, sem placa. Eu sou a igreja dela, sou a igreja dele. Se você quer ser membro de uma instituição, você pode ser, mas eu estou falando de um organismo vivo, de um organismo espiritual. Então, somos o corpo de Cristo. E em dois sentidos somos o corpo de Cristo. Preste atenção. Somos o corpo de Cristo, sendo muitos membros ligados em um mesmo Espírito, sendo muitos membros em um mesmo corpo. Somos corpo de Cristo assim, muitos membros bebendo de um mesmo Espírito, batizados em um mesmo Espírito, fazendo parte de algo. Este é um sentido de ser corpo de Cristo. O outro sentido de ser corpo de Cristo é muito mais profundo, que Jesus era o primeiro corpo de Cristo, agora eu e você somos o segundo corpo de Cristo. Uau! Onde Cristo habita? Você é o corpo de Cristo. Por isso você é o templo. Vamos para Efésios, capítulo 1. Esse assunto é tão precioso e poderíamos falar horas sobre ele. Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o 23. Olha que texto maravilhoso. Veja, Efésios 1, 15 a 23, entra no texto, meu irmão, minha irmã, entra nele. Por essa razão,
desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. De quem? Do Senhor Jesus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas, diga todas as coisas, debaixo dos pés de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ai, que coisa maravilhosa! Se de fato, irmãos, eu e você temos revelação que fazemos parte de um mesmo corpo espiritual, todas as nossas diferenças terminam. Sim? Precisamos ter revelação disso, não apenas conhecer na mente. Porque se somos muitos, temos muitos pensamentos. Se somos muitos em um mesmo lugar, a probabilidade de dar problema é incrível, não é mesmo? Porque eu penso de maneira diferente, você pensa de maneira diferente, você veio de uma cultura, eu vim de outra, você recebeu isso, você recebeu aquilo, você tem esse projeto, eu tenho outro, e nos reunimos agora. Então, se nós não tivermos revelação do que é estar unido em um mesmo Espírito, formando o corpo de Cristo, nunca vai terminar nossas diferenças. Porque nossas diferenças terminam quando a gente está unido em uma coisa. Correto? Tem vários restaurantes na cidade. Se você gosta de pizza, você vai aonde? Na pizzaria. Se você gosta de comida japonesa, você vai aonde? Comer um peixe. Se você gosta de um suco feito na hora, você vai aonde? Uma lanchonete. Sabe qual o problema? É que este mundo nos acostuma muito mal. Porque a gente tem tudo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Baixa o iFood, você vai receber a comida que você quiser, você não precisa falar com ninguém. Baixa lá o iFood. Tudo muito fácil. Você quer comida em 3 minutos? Vamos fazer uma comida em 3 minutos para você. Para que você não tenha trabalho de nada, para que você não se esforce com nada, para que você não perca nada. Então, somos muito folgados de nascença. E esse mundo que está aí hoje traz todas as coisas de bandeja no seu smartphone. Você quase não precisa mexer muita coisa. Controle remoto universal. Na minha época não tinha controle remoto universal. Eu estava lá assistindo, eu tinha que levantar para mudar de canal. Ai, que tristeza, estava quase dormindo, mas aquele programa já estava chato. Eu pensava, será que tem algum jeito de... Aí quando eu conheci o controle remoto, eu falei, uau! Pena que não posso comprar. Mas hoje nós temos o controle universal.
E muito mais, hoje tem comando de voz. Acenda as luzes, plim. Liga a TV, plim. Uma casa toda automatizada, já existe. Não está ao alcance do nosso bolso, mas já existe. Não é mesmo? Abra a porta do carro, plim. Liga o carro, tudo comando de voz. Tudo comando de voz. Aí a gente aprende a dar comando de voz para Deus. Deus, abre essa porta, eu preciso dessa porta aberta. Cadê? Plim! Aquele irmão não foi muito com a minha cara, eu vou descartá-lo, porque eu não quero nada que me atrapalhe na minha caminhada. Então eu vou descartá-lo. Não, aquele pastor, ele prega mais ou menos do jeito que eu gosto. Então eu tenho uma pizzaria aqui do lado, eu tenho o peixe aqui, eu tenho o suco ali. Então eu tenho várias formas de pastores e várias pregações. Então tem igreja para todo tipo de crente. E tem crente que não é pedra, é bola. Fica rolando o tempo todo. Por quê? Porque não entendeu o que é ser corpo de Cristo. Porque quando estou em um só Espírito, irmão, todas as diferenças terminam em um corpo só. Se eu tenho a função de ser membro, eu não tenho a função de ser cabeça. E esse é o grande problema. No corpo de Cristo, muitas cabeças, muitos problemas. No corpo de Cristo só tem uma cabeça. É por isso que dá certo. Para quem tem revelação que que está no corpo de Cristo. Vamos para Romanos capítulo 12, no versículo 3. Outro texto maravilhoso, Romanos 12, 3 até o 21. Uau! A palavra é linda. E essas são algumas atitudes de alguém que é membro do corpo de Cristo. Veja aí, cutuca o seu irmão e fala, presta atenção. Você é membro do corpo de Cristo, veja as atitudes que você precisa ter. Vamos lá, mergulhe no texto comigo, meu querido, minha querida. A palavra é maravilhosa. O apóstolo Paulo está dizendo, por isso, pela graça, por causa de quê? Da graça, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com o meu irmão, o que o meu irmão pensa, o que o irmão é, o que não é. Ele está bebendo do mesmo Espírito, ele está ligado do mesmo Espírito, é por causa da graça. Eu estou salvo, é por causa da graça, ele está salvo, é por causa da graça. Nós somos corpo de Cristo, é por causa da graça. Temos um cabeça precioso que é Cristo, por causa da graça. Não merecíamos um líder como Cristo, mas temos Ele como nossa cabeça. Então Paulo, primeira coisa que ele fala, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, deixa de ser cabeçudo, deixa de ser cabeçuda, entende isso? Se é graça, já não tenho mais a função de ser cabeça, já temos uma cabeça. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Qual o conceito que nós devemos ter de nós mesmos no corpo de Cristo? Somos membros, não cabeças. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um só corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Eliminamos a família Adams do nosso meio. Versículo 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça. Eu sou mais espiritual do que você. Eu faço mais do que você. Cabeção.
Temos diferentes dons de acordo com a graça. Quando entra essa palavra graça, a gente sai fora na hora. Porque graça não tem a ver conosco, não tem a ver com esforço próprio, não tem a ver o quanto que você é bom, que você é bonito, que você é rico. Nada supera a graça quando nós estamos no corpo de Cristo. É por causa da graça. Se temos ou não temos, é por causa da graça. Se fazemos ou não fazemos, é por causa da graça. Se Deus nos ama desse jeito, é por causa da graça. Que coisa linda! Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, o amor de corpo, um pelo outro. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprios. Para entender isso, eu preciso entender que sou membro e não cabeça. Preferir dar honra aos outros é função de membro. Nunca lhes falte o zelo, responsabilidade em entender isso. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, sirvam ao cabeça. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, porque somos um só. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Em Cristo vencemos porque temos Ele como cabeça. Podemos ser corpo porque temos uma cabeça perfeita. Por mais que os membros estejam se arrastando ou querendo se pegar, temos uma cabeça perfeita, com ordens perfeitas, com direções perfeitas, pensamentos perfeitos, e podemos sim usufruir de perfeição porque temos uma cabeça perfeita. As nossas diferenças, elas estão baseadas justamente na maneira que eu penso acerca de mim mesmo. Por isso o apóstolo Paulo falou: ninguém fique pensando mais do que é devido. Imagina se eu uso minha posição de pastor para ficar humilhando vocês, porque eu sou o pastor. Pobre de mim, coitado de mim, miserável de mim, querendo usar minha posição para ter algo além do que é preciso ter. Minha posição como pastor é o último. Se vai fazer, que seja o primeiro. Que vai servir, que demonstre como. Somos corpo de Cristo, tendo um cabeça perfeito que nos diz: olha para o outro e honre o outro. Preocupe com o outro mais do que a si próprio. Irmãos, temos ordens diretas e perfeitas do cabeça para vivermos como corpo. Por isso precisamos ter revelação do que é sermos corpo de Cristo.
quando temos revelação, quando entendemos no Espírito, as nossas diferenças caem. Vamos conseguir entender essas palavras como amem uns aos outros como a si mesmo. Vamos entender as palavras suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, ajudem uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros. Se a gente não entende uma palavra que vem do cabeça, que é Cristo, tudo vai ficar pesado no corpo de Cristo, tudo vai ficar pesado entre nossa fraternidade, entre nossa irmandade, tudo vai virar família Adams. Cada um fazendo o que quer, aonde que quer, indo aonde que quer, sozinho. Não fomos chamados a ser família Adams. Somos chamados a ser um corpo perfeito, ordenado por um cabeça perfeito. No corpo de Cristo, eu não tenho essa função de ser cabeça, eu funciono como membro. Por isso, eu preciso perder toda a minha função de cabeça. E o que eu mais quero, irmãos, na família Reviver, é que não exista cabeça, a começar de mim, que a minha cabeça role primeiro, todos os dias, e que a sua também role. Porque a minha e a sua cabeça é a causa de toda e qualquer divisão. Porque se permaneço pensando como eu quero, posso ser que um dia encontro você pensando de maneira diferente de mim. E se você pensa de maneira diferente de mim, não faz o maior motivo e nem o significado de eu estar perto de você. Se você pensa diferente de mim, faz o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Mas não é assim que nós aprendemos de Cristo. Nós aprendemos a ter um só pensamento. E não é o pensamento do pastor, do líder, é o pensamento de Cristo. Alinhados nele, edificados nele, fundamentados nele. Irmãos, por isso a igreja é o organismo mais poderoso que existe na face da terra. Porque ele tem um líder perfeito. Tem um líder que veio do céu, não é da terra. Eu posso ser o melhor pastor, posso servir a todos, com toda a minha pequenez, com todas as minhas debilidades que tenho, posso amar, posso servir vocês, mas Cristo é perfeito, eu não sou. Posso ser perfeito se estou bebendo do mesmo Espírito que Cristo bebeu. Posso ser perfeito quando estou alinhado em um corpo que está mergulhado, batizado em um mesmo Espírito. A nossa piscina, irmãos, não é uma piscina cheia de piranha, é uma piscina onde flui a presença do Espírito. As piranhas, um querendo pegar o que está sobrando. Não fomos chamados a pegar nada do outro, fomos chamados a dar do que é meu para o outro. A piscina onde nós estamos sendo mergulhados, essa piscina que está baseada na graça e no amor de Deus, de Cristo. Então, se perco minha cabeça para Cristo, logo o pensamento que vai prevalecer é o de Cristo e não o meu. E eu quero terminar falando de duas atitudes marcantes de um membro de Cristo. Aí em Romanos 12, de 3 a 21, você tem várias outras atitudes de um membro do corpo de Cristo. Mas eu quero enfatizar duas. E a primeira é que um membro de um corpo de Cristo tem paz com todos. Romanos 12, 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Sabe o que é esse todo possível? Arranca a sua cabeça fora. Só tem um cabeça. Quer ter paz com todos, é apenas baseado em uma cabeça, não na sua. Romanos 14, 19, diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. 2 Coríntios 13, 11, está dizendo que um membro de um corpo de Cristo tem essa atitude de ter paz com todos. Diz lá: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se
Exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Sabe quando nós vemos a presença de Deus agindo no corpo dele? É quando as cabeças vão caindo e prevalece o pensamento de Cristo. E esse Deus de amor e de paz estará fluindo entre nós. Que maravilhoso isso. Hebreus 12, 14 e 15, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuide para que, o quê? Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Sabe quando você se exclui da graça de Deus? Quando você quer tomar o lugar de Cristo. Quando eu quero tomar o lugar de Cristo. Quando Cristo fala X, eu falo, não, é Y. Quando Cristo fala direita, eu falo, não, mas eu quero a esquerda. Você está se excluindo da graça, porque longe da graça você não pode fazer nada. Apenas sua vontade. Sua vontade não é boa, não é agradável, nem muito menos perfeita. Por isso a vontade dele é boa, agradável e perfeita, porque tem graça dele. Favor que a gente não merece. Graça. Não se exclua da graça. Não saia fora desse trilho de ter paz com todos. Não se exclua. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura é porque está faltando graça. Um membro de um corpo de Cristo, ele tem paz com todos, e ele se esforça para isso, não na força dele, no que depender dele, ele arranca a cabeça para ter uma só cabeça. Somos chamados, irmãos, como igreja, como parte da igreja nessa cidade, como congregação, como família Reviver, a não ter nossas cabeças em pé. Cabeça tem a ver com liderança, com direção, com autoridade. Temos uma só autoridade, temos uma só liderança, temos uma só cabeça. Segunda coisa é que esse membro do corpo de Cristo guarda a unidade do Espírito. Efésios capítulo 4, de 1 a 7, diz assim: o apóstolo Paulo fala como prisioneiro no Senhor, veja, como prisioneiro, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu tenho a vocação de ser membro, não de ser cabeça. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. No seu amor, você está excluído da graça. No amor de Cristo, você está transbordando de graça. Por isso eu posso ser completamente humilde e doce. Eu posso ser paciente, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo, pelo quê? Pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito e paz, duas atitudes marcantes de um membro do corpo de Cristo. Ele continua: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Que coisa maravilhosa.
Irmãos, esse cabeça que é Cristo tem graça sobrando e ele reparte com os membros do corpo dele, para que este corpo funcione de maneira que agrade ele, não agrade a si próprio. Filipenses 1, 27, diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito. Veja, esse Espírito está com letra minúscula. Tem a ver com a revelação que eu recebi de Deus, está marcada em meu espírito, e entendo o que é corpo de Cristo, e vou viver firme nisto, lutando unânimes pela fé evangélica. Não é uma fé que levanta a religião evangélica, é uma fé que trabalha para as boas novas. Irmão, irmã, lutando unânimes. Ninguém luta unânime se não tiver uma boa liderança. Um chefe de um departamento ruim, o departamento será ruim. Por isso que, como pastor da igreja, eu fico algumas vezes preocupado, e outras vezes o Senhor fala assim: por que você está preocupado? Aí eu falo: é verdade, Senhor. Algumas pessoas falam: as ovelhas são o que o pastor é. Eu, assim, fico, porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês são ovelhas de quem? O grande e sumo pastor das nossas almas. Ele diz em João: eu sou o pastor, e é eu que dou minha vida. Eu estou aqui para cooperar com ele, para que vocês recebam uma revelação da parte do Senhor, que confirme através da minha palavra e da minha pregação, que somos esse corpo, que temos um cabeça. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Ah, que coisa maravilhosa. Não quero mais porque o líder não quer mais. Quem diz que o líder é seu cabeça? O líder é membro, é servo, ajuda. Não quero mais porque o líder não quer mais. Como assim? Não quero mais porque o pastor não quer mais. Me desviei da fé porque o pastor pecou. Como assim? Desviar da fé porque o pastor pecou? O problema é do pastor, meu irmão. Você tem um outro pastor. O grande problema é que muitas vezes não entendemos corpo, entendemos sistema, entendemos religião, entendemos reino humano, entendemos CNPJ, entendemos instituições. Somos bons para lidarmos com isso. Mas como corpo de Cristo, irmãos, um só cabeça, uma só voz, uma só direção, um só espírito. Se tem algum membro errando com você, falou: meu irmão, me ajuda aí, não pega desse jeito não e tal, põe a mãozinha aqui. Eu já dei esse exemplo na ceia, e eu talvez deveria dar essa palavra domingo que vem, que é dia de ceia, mas não tenho hora nem tempo para trazer uma palavra como essa. Imagina se seu dente não quer ser mais dente, ou se a sua língua não quer ser mais língua, porque o dente fala: não vou sair daqui, a língua fala: eu também não vou. Aí os dois começam a brigar. Quem é mais forte? O dente. Bom seria que se a gente mordesse mais a língua, mas de maneira certa. Mas existe uma unidade perfeita entre língua e dente. A cabeça já combinou. Dente, você serve para isso. E você, língua, serve para isso. Quem tem mais poder é o dente. Mas o dente não faz nada sem a língua. A língua recebe de maneira muito mais fácil se o dente trabalha bem.
Coisa maravilhosa, irmãos. Porque existe um cabeça que falou, não morda a língua. E quando acontece de morder, tem problema, vira uma afta desse tamanho. Aí a bochecha fala, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês dois, o que eu estou fazendo com essa afta aqui? Já pensou? Começasse uma briga, entre bochecha, língua e dente. Não, existe uma unidade perfeita, isso organicamente, fisicamente, espiritualmente é a mesma coisa, irmãos, mas precisamos ter revelação do que é ser parte do corpo de Cristo, bebendo de um mesmo Espírito, ligados em um mesmo Espírito, uma mesma direção, um mesmo pensamento, um só Deus e Pai de todos, que está em todos, que opera por meio de todos e que age em todos. Nossas diferenças acabam. Se é bonito, se é feio, se fala bem, se fala mal, se gostou, se não gostou, se sentiu, se não sentiu, se quer, se não quer, estamos no mesmo Espírito. E eu, como parte e membro seu, como parte e membro sua, vamos lá, vamos rodar e vamos andar e vamos correr e vamos até voar se for preciso, mas vamos fazer isso juntos. Coisa maravilhosa. 1 Pedro 3,8. 1 de Pedro 3,8 diz assim, quanto ao mais, ou seja, finalmente, terminando, tenham todos o mesmo modo de pensar. Como que nós vamos ter todo o mesmo modo de pensar? Se você pensa diferente. Talvez você pense diferente até do seu marido, da sua esposa. Como que na igreja nós vamos ter a mesma maneira de pensar? Tenham todos o mesmo modo de pensar? Não, aí está um problema. Se eu não entendo o que é corpo de Cristo, eu não vou entender esse texto. Porque eu penso diferente de você. Se a gente pega os homens aqui e começa a ver o que você gosta e tal, não, eu queria assim, não, eu queria aquele outro. Se a gente pega as mulheres e vamos andar no shopping, você vai ver, eu queria aquele vestido, eu quero aquele sapato, não, mas eu quero aquele outro. Gostos diferentes. Como é que você gosta do casamento? Eu gosto do casamento assim. Como é que você gosta da comida? Eu gosto dela assim. E como é que você gosta da sua roupa? Eu gosto do assado. E como é que você gosta do culto? Como é que você gosta e tal? E vai. Eu gosto de uma maneira, eu gosto de outra. E quando desagrada, eu não gosto mais. Todos o mesmo modo de pensar. O apóstolo Pedro está falando assim, irmãos, quanto ao mais, ele está falando assim, vamos acabar, vamos conversar de maneira reta, quanto ao mais, tem o mesmo modo de pensar. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Perca a função de ser cabeça. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Duas marcas predominantes num membro do corpo de Cristo. Paz com todos, e ele guarda a unidade do Espírito. Amém? Por isso, irmãos, não pode ser uma hipocrisia quando a gente canta, somos corpo assim bem ajustados. Porque por mais que talvez não esteja tão ajustado, nós estamos ajustados se estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, se temos o pensamento dele, estamos alinhados. Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados. Uma família, vivendo em amor, totalmente dependentes da graça. Que benção. Pega a mão da pessoa que está do seu lado, fique de pé com ela.